paz do Senhor Jesus, boa noite a todos os irmãos, alunos, os amigos que nos acompanham em mais essa aula do nosso curso ITCRE Teologia, nosso Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião. Nessa oportunidade nós estamos começando a nossa nova matéria, que é Direito e Religião. Os irmãos, os alunos que estão matriculados aí no nosso mestrado, fazendo mestrado e os seminários do ITCRE, vão estar nos acompanhando aí com o seu material didático. Você que está aí acompanhando pelo Facebook, já avisando que essa aula gravada, ela também vai estar à disposição na sala de aula e no nosso canal do YouTube ITCRE Teologia. O curso avançado em Teologia do ITCRE tem essa grade que ela compreende e aborda, cobre o mestrado em Teologia. Ah, mas pastor, eu gostaria de estudar o assunto e conhecer sobre isso, mas eu não tenho a condição de estar fazendo mestrado, eu não tenho uma formação superior. Amado, cada matéria que nós disponibilizamos, ela também é um seminário em cima desse próprio tema proposto. Então você pode estar estudando, sim, Direito e Religião, e ao concluir essas aulas sobre esse tema, você recebe um comprovante, um certificado de participação de que você estudou e aprendeu juntamente conosco esse tema, essa disciplina que é o Direito e Religião. Há outras nomenclaturas, mas Direito e Religião vamos compreender toda uma cosmovisão do que vem a ser o nascimento do direito e dentro da proposta que nós temos teológica, né, o que convém e vem acontecendo no progresso da igreja nessa convivência com o direito, com as jurisprudências, com as leis, com as constituições. Amém? É um assunto exaustivo, mas nós vamos devagar e com graça, explanando e aprendendo juntos. Amados, hoje nós temos aqui o privilégio de ter alguns alunos nossos aí participando da aula, nosso querido pastor João, nossa missionária Maria da Graça, nosso querido futuro pastor aí, o Michael, né? Então nós vamos estar fazendo uma oração para darmos início a essa aula, aguardando ainda alguns amados irmãos e alunos que ficaram de estar aqui, posteriormente eu creio que vão estar chegando. Vamos fazer uma oração, quero convidar nosso pastor João para fazer essa oração para a gente iniciar a aula, amém? Para cá, um pouco de medo. João vai ser um dos nossos professores, então ele já vai estar se habituando. Paz do Senhor Jesus a todos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por este abraço, Senhor Deus. Nós estamos aqui para aprender, Senhor Deus, agradecer, meu Pai amado, por tudo, Senhor Jesus, para que possamos aprender, em teu nome, Pai amado. Graças te damos, Senhor, nesta noite, te agradecer, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho, do Santo e Espírito. Amém, queridos? Então, depois da sua apostila aí, na página 3, nós temos a introdução desse tema, desse assunto. Para entender o direito, é essencial, é óbvio, a gente estudar a influência, né, que este sofre da religião. Né? Por toda a história da humanidade, e ainda hoje, em muitos casos, as leis derivam da religião. É importante a gente estudar a origem do direito nos povos antigos e a relevância que essas leis, né, elas tiveram para o desenvolvimento do direito positivo. Né? Praticamente em todas as civilizações antigas, as leis surgiram como parte da religião e eram fundamentadas e originadas na religião. Vocês entenderam? Amém. Amém. Então, essa é uma proposta para que nós abramos essa cosmovisão e compreendamos esse fenômeno.
Batista, arruma uma assento aí, vamos chegar os alunos, os convidados. A princípio, as normas do direito eram dispostas entre as regras religiosas. E na origem histórica do direito, praticamente não havia diferença entre normas legais, normas morais e normas religiosas. Não havia diferença. Não há como negar que em toda a história da humanidade, os religiosos, e mesmo em nossos dias, não falta exemplo de fatores religiosos e morais influenciando diretamente no surgimento dos ordenamentos jurídicos. Por exemplo, teses jurídicas sobre o aborto, células-tronco, transplantes, divórcio, tudo isso envolve temas de profundidade religiosa. Vocês compreenderam isso? Amém. Então, surge da religião. Direito e religião não se desassociam, não tem como desassociar. A religião e o direito, eles combinam forças na origem das civilizações. Da civilização hebraica, da civilização grega, da civilização romana, muçulmana, hindu, chinesa e até hoje originam dessas antigas civilizações. Né? O sistema jurídico da Índia, por exemplo, sânscritos religiosos, o Corão, né, que já se tem ali por Maomé entre os muçulmanos, que reúne em seu texto pérolas do direito muçulmano, está no Corão. Do direito chinês, né, estudos demonstram de forma cabal que as lições de Confúcio foram a gênese do direito atual dos chineses. Então, não são teses, são fatos, né, são priores de que da religião surgem os tópicos que fundamentam, né, o direito. As crenças antigas e o direito. Nós temos um autor, por exemplo, as tragédias representavam nas crenças, né, nas crenças antigas, dos povos antigos, quando acontecia uma tragédia, representava o quê? Os castigos divinos, né? Eram os castigos divinos. Tem um filme que está passando aí, eu acho que na Apple TV, da evolução da civilização lá naquelas ilhas havaianas. É um filme bem interessante. É legal, você vê, pensa que o filme é bem sanguinário, eles exploram só uma questão de guerras, etc. E tal, mas naquela religião havaiana, nas religiões primitivas, eles criam que os vulcões eram deuses. Havia o Deus, né, que representava o poder do vulcão. E quando o vulcão entrava em erupções ou pequenas erupções que matavam determinados grupos e destruíam determinadas aldeias, isso era o quê? Era um castigo divino. Né? Então, tragédias, elas representavam castigos divinos. E as farturas eram prêmios de Deus. Na própria história da narrativa bíblica, você vê que nós temos no período dos hebreus, né? A peregrinação dos hebreus, um problema que eles tiveram ali com a religião do tal Deus Baal, né? Que o povo hebreu, em vez de glorificar Deus, né, pela sua provisão, pelo seu sustento, eles pegaram essa religião de outros povos que tinham Baal pelo seu sustentador. Eles tinham Baal como Deus que os proporcionava fartura. Né? E os hebreus começaram a copiar isso também. E essa religião, ela entrou no seio do povo hebreu. Mas aí depois nós vamos estar falando mais adiante sobre os decretos divinos. E dentro dos decretos de Deus, os decretos divinos, Deus deixou bem claro que não deveria haver entre o povo judeu, entre o povo hebreu, a adoração de outros deuses. Então eles corromperam-se, né? Porque Baal, segundo a tradição
dos povos vizinhos, era legal a adoração e eles estendiam a Baal, né, o fato de serem prósperos. Mas diante do povo de Deus, não. A adoração pertencia a Deus. Né? Então, você tem que tomar também uma cosmovisão de que o que é legal para você não é legal para os alemães. O que é legal para você não é legal para os indianos. A forma que você age, se comporta e expressa seus motivos aqui no Brasil, você não tem o mesmo direito nos Estados Unidos. Então, há uma leitura e uma compreensão sobre o direito nas suas formulações cíveis em cada grupo étnico. E muitos desses grupos étnicos têm o seu direito reformulado, né, as suas leis formuladas a partir da sua religião. Então, se você for pegar essa Bíblia e for a um país muçulmano, pregar o Evangelho e falar que isso é um mandamento de Deus, lá a lei deles não permite isso. Com certeza você, sendo pego em flagrante pregação, que não é um delito para eles. Então, o que para nós é a salvação aqui, para eles lá é uma blasfêmia, digna de você ser queimado vivo, se você for virar. Então, a questão do direito e de como as sociedades e as civilizações respondem a esses princípios, ela é diferente. O que é ético para nós não é ético para outros povos e civilizações. A civilização lá na Índia, né, eles cultuar o boi, né? O boi é um animal tão sagrado. Isso é o universo. Se você e o João fossem indianos, se o João morresse, antigamente, o que nós faríamos? O João morreu. Aí tem que cremar o corpo do João, só que pegava viúva e cremava junto. E era. Isso só parou de acontecer na Índia depois da colonização inglesa. Os ingleses mais. Mas aí a mulher tem que morrer também para queimar junto? Ia morrer. Uma só carne. Você era queimada junto. Eu sou uma só carne. Então, é melhor cuidar do João. Então... Cuida do João. Não, vamos ficar por aqui mesmo pelo Brasil, né? Então, gente, tem tudo a ver, religião e direito em cada civilização. Aí você tem uma leitura dentro da proposta que você foi aculturado aqui, mas que outros povos não funcionam assim. Então, é uma visão geral e essas sociedades pré-letradas, ou seja, antes deles receberem a letra e de terem seus alfabetos, por assim dizer, eles tinham isso e confundiam essa religiosidade com a regra moral. Nesse passado remoto, direto, a moral e a religião não se diferenciavam. Tem um autor, que está na apostila aí, o Miguel Reale. Ele escreve em um de seus livros: o homem, nos tempos primitivos, é governado, como se sabe, por um complexo de regras, ao mesmo tempo religiosas, morais, jurídicas, indiferenciadas no bojo dos costumes, elaboradas no anonimato do viver coletivo, exigidas por chefes e sacerdotes. O que eu disse assim? O que eu falei para vocês sobre que havia o sacerdote? A lei é do nosso Deus. Tá? E como que esse Deus se comunica com você? O Batista é o sacerdote. Tá bom. Aí se o Batista não é um sacerdote muito correto, quando ele for julgar, ele pode ser tendencioso em favor de um em detrimento de outro. Vocês entenderam? Mas, ainda no mesmo livro, ele diz que servir a justiça era servir a Deus, de maneira que o homem se sentia ligado nos seus comportamentos e laços resultantes do ideal de justiça que foram recebidos como lei.
Queridos, nos tempos, vamos para a teologia bíblica, nas narrativas bíblicas, nos tempos de Noé, qual era a lei nos dias de Noé? Pode dizer qualquer um de vocês aí, vocês têm uma posição? Era a lei de Deus, era a lei de Noé, era a lei de Deus. E pregava, né? Determinava que Então, Noé pregava a lei de Deus, que Pregava se a lei de arrependesse, Deus, Deus Deus pregava pregava. arrependimento. Nesse momento a lei não tinha nada sido dada a Moisés. Mas não deixava de ter uma lei. Mas Vocês entenderam? Quando a gente fala pré-letradas, até, vamos dizer, Moisés ainda foi letrado bem depois. Né? Antes de Moisés, a gente tinha até o código de Hammurabi, que já era lei. Inclusive, que Moisés colocou no decálogo. Né? Leis do código de Hammurabi. Porque eram leis sapienciais, ou seja, servem para toda a humanidade. Deus deixou Moisés e ordenou que até Moisés colocasse lá, que servia para o povo de uma forma geral. Mas nos tempos de Noé, havia uma lei moral, uma lei natural, ela refletia o caráter de Deus, a sua santidade, né? As pessoas, elas eram responsáveis por seguir essa moral divina. A maldade e a violência, elas não faziam parte da moral de Deus. Espera aí. Havia escritura? Não. Mas a moral, os princípios, eles eram passados de pai para filho. Então nós tivemos Adão, Adão teve os seus filhos, que foram ensinados. Na narrativa bíblica ainda mostra que dois dos seus filhos entraram em conflito. Quem que era? Caim e Abel, que resultou no quê? Aquele conflito. Quem estava arbitrando ali, irmãos? Era Deus. Era Deus que estava arbitrando. Quem fez o juízo ali foi Deus. Né? E Deus advertiu Caim. Para que ele não fizesse o que ele pretendia fazer. Porque Deus conhece o coração e a intenção da mente do homem. Mas Caim ouviu a Deus? Não. Ele foi e cometeu um crime. E Deus, em virtude do crime que ele cometeu, Deus o condenou e o castigou. Aí é onde a gente também vai ter uma noção de direito de quê? De crime e castigo. Amém? Agora, Deus matou o cara? Não. Mas lá na frente nós vemos que Deus deixou que fosse colocado um código unitarião, que é o quê? Olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. E hoje, nos nossos dias, moralmente, nós podemos aceitar a pena de morte? moralmente não. Não pode, né, pastor? Porque nesse caso morreria muitos inocentes. Eu creio que seja assim. Porque assim como Deus, ele deu aquele castigo, mas ele falou, não que ninguém faça isso com você, porque se fazer vai ser castigado 7 vezes mais. Você votou também isso. O fato é, você cristão, você é a favor da pena de morte? Eu não. Não tem nem como. Eu não, porque Tem muitos cristãos que são. deixa Deus, Muitos cristãos, eles defendem, inclusive, o uso da pena de morte. Sentença aí, Deus me livre de sentenciar alguém. Então, uma coisa é o direito. E o direito que surge da religião. Porque se hoje a pena de morte, como ela é defendida e existe na Constituição norte-americana, por exemplo, ela está lá porque ela está na Bíblia. A Bíblia há uma consequência para criminosos, para assassinos, que é pagar com a própria vida. E interpretando a Bíblia dessa forma, os protestantes norte-americanos, quando fundaram a sua Constituição, deixaram claro lá que para o assassinato havia a pena capital.
baseados vida por vida, baseado em vida por vida. Hoje, nos Estados Unidos, nem todos os estados, eles têm, os estados, por exemplo, que nem no Brasil aqui, o estado de São Paulo pode ter a pena de morte, mas o Rio de Janeiro não aceita, não tem. Eles têm essa autonomia constitucional de aplicar ou não a pena de morte. Tanto que o governador do estado, se o cara é condenado à pena de morte, ele pode ir lá e decretar que o cara não seja executado, mas aí o cara vai ficar cumprindo pena perpétua. O interessante também é que na lei norte-americana, a pena perpétua, você só, não é que você vai morrer na cadeia, só que você vai ter que ficar lá por 50 anos. Depois de 50 anos, você é solto. Por quê? Porque está na Bíblia. Na Bíblia, o que tem nos decretos divinos? O ano do jubileu. Qual que é o ano do jubileu? Eu não vou entrar nesse mérito, que é uma outra aula. Mas o ano do jubileu era que as festas judaicas, elas tinham ciclo de semanas, né? Só que essas semanas, elas também eram semanas de anos. Então, era de 7 em 7 anos até completar 49 anos. Era o ciclo dessas festas. Quando completava os 49 anos, o ano 50, ele era considerado o ano do jubileu, onde todo escravo deveria ser livre, ser solto. Vocês entenderam? Depois de 50 anos, se você tivesse um escravo, e quando fosse o ano do jubileu, você perdia o escravo, porque ele era solto. Ah, mas eu só estou com 2 anos usando ele. Não interessa. No ano do jubileu, os escravos eram soltos. Então ninguém podia ser escravizado mais de 50 anos. Então na terra também, né? Podia trabalhar 7 anos, depois de 7 anos, passar para outro lugar. Mas o interessante é como os norte-americanos pegaram esse decreto bíblico e aplicaram uma lei de perpétua. Então, a prisão perpétua nos Estados Unidos é até 50 anos. Quando bate 50 anos é o ano do jubileu, solta o cara. Vocês entenderam? Posso ouvir um amém? Amém. Então, nos dias de Noé era a lei moral, que ela refletia o caráter de Deus. Só que ela foi se perdendo, teve Caim e Abel, aquele contratempo. Depois de Caim e Abel, você ainda vê Lameque aparecendo lá, aquele tal de Lameque falou: ah, Caim matou e foi condenado a isso, aquilo, outro, mas quem mexer comigo, o negócio fica feio. Eu matei um menino porque esbarrou em mim. Ele diz isso, está lá na narrativa bíblica. Matei um porque esbarrou em mim. E, enfim, o cara era um assassino declarado lá mesmo. Isso fazia parte da moral de Deus? Não. Mas ele ficou com medo. Aquele comportamento, quando você vai ler Gênesis 6, o que diz a Bíblia? Descendo Deus, vendo a situação dos homens, né? E como estava, segundo a narrativa bíblica, a civilização se comportando naquele tempo. A Bíblia diz que Deus olhando, olha só, as intenções e os pensamentos do coração dos homens, que eram apenas mal continuamente. Ou seja, Deus que é onisciente e onipotente, Deus viu que não tinha conserto mais na humanidade. Não é tremendo o julgamento de Deus? E Deus foi e viu como que os homens estavam se comportando. Fazendo apenas o mal, se comportando mal, e isso, na onisciência de Deus, Deus viu que eles não iam parar. Chegado aí mais um dos nossos alunos, tome assento aí, pessoal. Cheguei atrasado do meu canal. Deus, ele viu e não deixou do jeito que estava. Que é a corrupção do gênero humano. Foi o que aconteceu ali. Quem que Deus viu? Deus viu ali Noé. Deus viu em Noé uma solução para aquela corrupção geral do gênero humano. Irmãos, nós vivemos hoje em dia, por gentileza, Marquinhos, pega aqui a sua apostila. Obrigado. E vai aí para a página 4. Nós vivemos hoje em dia uma corrupção moral.
os valores morais, a sociedade ela entra num estado de corrupção. Sabe o que é corrupção? Na terminologia, você vê um corpo de qualquer bicho putrefato. Aquilo é corrupção. Quando os vermes estão lá comendo o bicho, ele se dissolvendo, isso é corrupção. A corrupção no corpo humano, eu nem vou desenhar, ela acontece porque quando o ser humano morre, aquele local no organismo onde fica a bilis, você não come carne, você não se alimenta, a bilis ela goteja e solta aquilo no seu organismo, no seu estômago, né? E aquilo digere a comida, faz a sua digestão alimentar. Quando você passa mal, que você chega a vomitar, quando não tem mais nada no estômago, vai sair a bilis. Ele apaga o vento. Eu não conheço nenhum ser humano que ainda não vomitou aqui no Batistas. Não vou nem falar. O Batista tem muita experiência. Eu e o Batista, nós somos contemporâneos. Somos contemporâneos de histórias antes de nos convertermos, né? Que a gente sempre estava colocando amigos para fora. Era um dos pecados que nós cometíamos, era o alcoolismo. E até hoje, por que a Bíblia diz, não vos embriagueis? E tem gente que defende o crente tomar cachaça. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Crente não bebe, não. Não vai nessa onda de beber um pouquinho de vinho aqui. Sai desse negócio. O cara que é alcoólatra, se tomar um copinho de vinho, vai tomar uma caixa. Então não confunda alhos com bugalhos. E essas tentações, elas vêm. Elas vêm. Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação. A civilização estava lá, eles tinham um código moral, sim ou não? Hoje nós não temos um código moral. Agora, peraí, você acha que é moral eu ter 3 mulheres? E às vezes o cara nem é casado. Eu tenho uma mulher, junto com ela arrumo um amante aqui, isso é moral? Hoje tem trisal. No nosso país, nas novelas, nos meios de comunicação, defende 3 pessoas, ou até do mesmo sexo. Não precisa nem ser 3. Você tem um homem no meio, não. Pode ser 3 mulheres, pode ser 3 homens. E é um trisal, não é mais casal, é trisal. Mudou até a nomenclatura. E isso está sendo moralmente aceito. Hoje você passa no centro de São Paulo, você vê 3 machos, 3 homens de mão dada e formam um trisal, ou 3 mulheres. Então, é a moral do mundo, é a moral da sociedade, mas essa sociedade corrupta, essa sociedade corrompida, essa sociedade debaixo do que a Bíblia nos mostra e nos diz que é uma coisa imoral diante de Deus, essa sociedade ela pode ter o seu direito, mas a justiça de Deus não está nela, não. Nós temos a Constituição, que está gravado. Eu repito isso em qualquer fórum. A justiça, ela é divina. A justiça não se tornou apenas cível e humana e com as consequências cabíveis dentro da legislação de uma Constituição que nem é seguida por quem deveria seguir. Quem deveria dar moral e seguir a Constituição, não segue. E está na Bíblia. Abra aí a Bíblia, Salmo 94. Salmo 94. Vamos ler aqui para vocês o que eu estou dizendo. Então pode ser correto diante de Deus, diante dos homens. Mas diante de Deus, Salmo 94, versículo 20. Grava aí, você que está me assistindo. Salmo 94, versículo 20. Porque a Bíblia diz, vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém. Nosso princípio, senhores professores, mestres, futuros mestres, que vão ensinar a palavra de Deus e a teologia, é ter compromisso com a Bíblia. Com a Bíblia. Ter compromisso com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó.
Salmo 94, versículo 20. Podia acaso associar-te contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Poderia Deus associar-te contigo um trono de iniquidade? O que é um trono? Representa ali na sua tipologia o poder constituído, quem julga, quem está julgando. Só que ele usa uma lei como pretexto para cometer iniquidade, para fazer o mal. Isso não está associado com Deus. Vai pagar o preço. Você pode ficar vivo aqui na terra, mas você não vai passar batido. Adolf Hitler fez o que fez e muitos outros déspotas, genocidas, porque ultimamente Satanás ele faz assim, ele rouba a loja, aí ele sai gritando, pega ladrão, seu Satanás faz isso, tá? Ele rouba a loja e sai gritando, pega ladrão, colocando a culpa nos outros, porque esse povo, eles usam uma lei para perseguir o justo. É o poste fazendo pipi no cachorro. É o que nós estamos vivendo. Quem deveria cumprir a lei não cumpre. Deus pesou a mão no passado, pesou. Deus vai pesar a mão ainda nesse tempo. Nós vamos ver com os nossos olhos Deus entrar com providência, inclusive no nosso país, na nossa nação. Bendita é essa nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação vivia na miséria. Eu vou dar até um exemplo, até o dinheiro que nós usamos aí, a moeda corrente, ela era impressa só com religiões distantes da verdade bíblica. E mostrava essas religiões, e a gente vivia na miséria total. Aí entrou um tal de um plano real, o presidente teve iluminação, no mínimo um crente falou para ele que ele mudasse essa lei da impressão. Aí colocaram lá, no primeiro real escrito, Bendito Deus, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. louvado seja Deus. Mudou ou não mudou? Mudou, e mudou para melhor. Deus seja louvado. E mudou para melhor, nós saímos da miséria. E o país começou a progredir. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, cuja lei é moral. Agora a lei moral tem que ser vivida, não é só falar, não. Nós tivemos um ministro do Supremo defendendo, querendo fazer a exegese bíblica, que ele não tem competência nenhuma para isso, nem tem formação para isso. Quem conhece Bíblia é crente e teólogo. Teólogo de qualquer outra religião, desde que tenha estudado teologia. Não falaria a aberração que ele disse lá. Falar que Abraão aceitava o trisal. Abraão, ele era trisal, porque Abraão tinha uma mulher aqui, outra ali, outra lá, totalmente fora do contexto etnológico e histórico da época. Para falar hoje não dá. E para julgar, e para querer colocar lei. Então, cuidado, que tem muita coisa aí que está no direito, mas não é justiça, não. Não é justo. Perdão, estou aí atrasado, perdi o horário. Diga aí. Não. Tem quantos minutos aí? 18. Aleluia. Então, me empolguei. A lei moral, irmãos. A lei moral de Deus, ela deixou de ser seguida. E Deus desceu e decretou o fim daquela sociedade. A nossa sociedade perdeu os valores morais. É pai contra filho, filho contra pai. Os fundamentos da sociedade, que é a família, foram perdidos. Estão sendo perdidos, estão sendo doutrinados nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação. Tudo imoral, tudo contra os valores morais, contra os fundamentos morais que Deus colocou e instituiu na sua palavra, que é a família. Respeito, né? Muito pelo outro. E se no passado houve a corrupção e houve o prejuízo, você acha que o prejuízo já está aí. Já está aí. Tá? Enquanto na Bíblia diz, ensina o caminho do seu filho, o caminho que deve andar, porque quando crescer não esquecerá dele. Fale para ele de manhã, de tarde, de noite. Hoje o seu filho vai para a escola, os professores não ensinam nada, o moleque sai com 10 anos sem saber ler. Agora, por quê? Porque o patrono da educação do Brasil é um marxista comunista, que
colocou uma lei no nosso Ministério da Cultura lá, que praticamente emburrece os brasileiros. Nós temos uma geração imbecilizada. Nós temos um monte de analfabetos funcionais que não conseguem ler um texto e interpretar o texto. Não sei como é que esse pessoal está fazendo Enem. É ou não é uma manipulação, uma doutrinação? É ou não é um sistema voltado para corromper os valores morais e fundamentos que sustentam uma sociedade? A corrupção nos tempos de Noé foi total. E Deus viu que não tinha mais conserto. A Bíblia diz que Deus olhou o pensamento e as intenções do coração dos homens, que era só mal continuamente. Cada dia, varão, você vê a coisa piorando. Eu vi um grupo de jovens em Pernambuco cantando funk dentro do esgoto. Eles entraram no esgoto público, com N bactérias e doenças ali, entraram no esgoto, é o funk do esgoto, eles dançam no esgoto, se molham com aquela sujeira, dentro do esgoto. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Isso está bombando com milhões de seguidores. Eu posso ter 2 seguidores aí, no Facebook e nas redes sociais, mas eu falo a verdade. Agora, sabe, são milhões que vão atrás desses grupos para dançar, para aprender a dançar com desnudos, com comportamento totalmente antiético, dentro do esgoto, irmãos. Que desgosto tem um pai de ver o filho dançar dentro do esgoto? Essa é a nossa sociedade. E acho que fazer redes sociais, todo mundo acompanhar e achar bonito. São milhares de seguidores. Sai dessa ilusão de seguidores. Jesus tinha 12. Revolucionou o mundo com a verdade. E bem-aventurado todo aquele que crê. Então, direito e religião. A gente está falando, pastor, você está falando de direito, você abordou. Nós estamos falando da corrupção geral, generalizada, determinada por leis que elas fazem isso acontecer. A corrupção legal, a corrupção do que é moral, do que é direito, ela tem reações sociais. Nos tempos de Noé aconteceu a corrupção geral. Nós já estamos vivendo a corrupção geral. Por quê? As leis, elas estão sendo roubadas, elas estão sendo distorcidas. É maléfico, é o que o Satanás fazia, distorcendo a verdade, confundindo e fazendo Eva pecar. Aí a Bíblia diz, pode um trono de iniquidade, quem está no poder aí, sobre ele está o próprio Satanás, na sua iniquidade, assoberbando e dando até proteção para esse juiz, para esse líder. Mas Deus tem seu momento, mano. Quando Deus tomar providência, o negócio muda. Aleluia. Profetas de Deus foram perseguidos, foram presos, tá? E nós estamos aí, defendendo o que é direito, o que é moral, o que é correto. Então pegue esses exemplos e cuidado na sua distinção de valores, por exemplo. Independente, nós temos todo o princípio ético, irmãos. Você como missionário, se você é um missionário, você vai ensinar em outro país, você tem que respeitar a cultura do lugar, você tem que se aculturar, conhecer a língua, etc. Mas não cooptar com eles nas suas distorções de princípios divinos, de princípios morais que são estabelecidos por Deus e não pela cultura. A Bíblia e o Evangelho é contra a cultura? Não, ela vem curar a cultura, ela vem curar o mal que a falta de Deus causou na sociedade. Então, nos tempos de Noé, há várias coisas ali. A aliança noaica, nós poderíamos citar 7 leis. Então veja aí, havia nelas a proibição da idolatria, proibição da blasfêmia contra Deus,
proibição do assassinato, proibição do roubo, proibição das imoralidades sexuais, inclusive o adultério e incesto, proibição de comer carne de um animal ainda vivo, ou beber sangue de animal. Então, portanto, a lei nos dias de Noé ela era uma combinação de consciência moral e mandamentos diretos e específicos dados por Deus para a sobrevivência e renovação da humanidade, principalmente após o dilúvio. Eu me empolguei um pouco, não vai dar para a gente chegar até onde eu queria chegar, que é falar sobre o direito canônico. Quantos minutos eu tenho aí, Marcos? 10. Então, queridos, essa questão, ela é bem desse sentido. A vontade divina, ela se expressa através do direito. Os povos antigos, na maioria dos casos, respeitavam tanto as leis, que para eles, elas não eram humanas, mas sagradas e divinas. Vamos estar andando para frente. O chefe de família, ou o chefe da família, ele estava sujeito apenas às leis da religião familiar. Então, quando nós dizemos que essa lei moral, inclusive a própria, quando nós falamos da transmissão oral bíblica, é que a narrativa bíblica, ela não era escrita, mas ela é transmitida oralmente de pai a filho. Amém? E isso acontecia o quê? Através do chefe da família. Você pode fazer um link, e você vai pegar que Noé, ele passou o conhecimento que ele tinha do Gênesis e de toda a historicidade das narrativas bíblicas, ele passou para frente até que isso chegou ao hebreu Moisés, e Moisés, no tempo oportuno, registrou o Pentateuco. A religião, ela deixou de ser estritamente doméstica. Aí nós temos depois, né, a percepção de justiça, ainda na página 5, último tópico, que antecede a polis. Ela é baseada na religiosidade para a qual o comportamento de obediência ao sagrado não existe nenhum questionamento. Isso é um perigo. Após o surgimento das primeiras cidades, a religião ganhou novos contornos e possibilitou que fosse usada pelos legisladores da polis como um recurso para manter os cidadãos reunidos em um culto comum, passando a ser considerada mais como um dever cívico do que uma obrigação religiosa. A religião deixou de ser estritamente doméstica ligada à família. Agora o culto às divindades era celebrado nas ruas e nas festividades populares. Então isso é em todas as civilizações. É um fenômeno que ele ocorre da mesma forma. Por exemplo, essas mudanças e alterações na estrutura da sociedade, elas criaram alguns fenômenos. A forma de fazer justiça, conforme acreditavam os membros dessas famílias, ou desse grupo, situava-se num plano sagrado do divino. E com o surgimento das cidades, elas passaram para o plano profano. Você vê, se a gente for fazer uma comparação de religião e direito, na antiguidade, o cidadão romano, né? O cidadão romano, ele possuía direitos políticos, que era o quê? Votar, ocupar cargo civil, casar, possuir bens, fazer contratos legais, né? Ele podia apelar para não ser torturado ou crucificado e ter um julgamento justo. Nós temos um personagem bíblico que era cidadão romano. Quem era esse personagem bíblico que tinha a cidadania romana? Vamos ver Atos 22 e 28. Vamos conhecer esse irmão. Adivinha quem é? Atos 22 e 28. Eita, está aqui. E respondeu o tribuno, né? Eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Aí olha o que o apóstolo Paulo respondeu para ele. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. O apóstolo Paulo, ele era cidadão
cidadão romano de nascimento. E ele apelou assim, ele declarou isso quando ele estava sendo julgado, porque ele viu que os caras queriam crucificar ele. Ele falou, não, eu tenho o direito de ir a César, vocês não têm o direito de me matar, porque eu sou cidadão romano. Eles queriam matar Paulo. Mas a lei romana e o direito romano dava a Paulo essa condição de, como cidadão romano por parte de pai, que o pai de Paulo era cidadão romano e a mãe de Paulo era hebreia. E Paulo nasceu cidadão romano, dado a sua paternidade. Vocês entenderam? E ele tinha os direitos. Então, ainda falando sobre isso, esses direitos do cidadão romano, eles eram direitos só para os romanos. Por exemplo, Roma, ela tomou, eu poderia falar sobre a história do direito, explicando como o direito, que os romanos, por exemplo, e muitos estudiosos alegam, e isso está nos postulados, que o direito nasce em Roma. Realmente, a articulação, nós podemos dizer que a sistematização do que hoje a gente compreende por direito, ela foi sistematizada ali de uma forma mais completa. Mas a ideia do direito já existiu. Como eu acabei de falar sobre os direitos nos povos antigos, eu poderia citar outras religiões. Eu estou citando a nossa religião, eu estou citando o cristianismo, eu estou citando a cultura judaico-cristã, porque é a nossa linha de ideologia. Certo? Nós poderíamos estar abordando outros povos, mostrando o direito, a ideia, não o direito sistematizado, já com as suas constituições, com as suas sistematizações, tá? Mas a ideia do direito e a ação de direito na vida desses povos pré-letrados. Mas em Roma houve essa sistematização, então reconheça-se isso, essa parte da língua. Então, quando a evolução desse conhecimento ali na civilização do povo romano, eles tinham todo esse bojo de direito a favor do seu cidadão. Na troca que Deus trocou a troca do nome de Paulo para Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Por que essa troca? Ele era romano. E aí a troca, quando Deus fez, chamou Paulo de Tarso. Tem alguns princípios, como vou abordar, que são princípios em termos de revelação bíblica. São de revelação bíblica, e são também da sintaxe e da gramática das transliterações. Eu posso usar tanto a hipótese da transliteração, que deu a essa questão de mudança de nome de Paulo, e cientificamente mostrar que não há mudança alguma lá, que foi um equívoco na transliteração. Isso é uma hipótese teológica, mas posso também, dentro de um princípio de exegese, do que se revela um plano divino de Deus na vida desse cidadão que era Paulo, que Deus demonstra ali uma mudança no caráter, no propósito que Deus tinha para com ele. Então são duas hipóteses teológicas. Então eu quero trabalhar sempre deixando claro, eu tenho, lógico, meu ponto de reflexão que eu tomo para mim, como o correto, mas eu sempre apresento tese, antitese e síntese. Nós poderíamos aqui apresentar várias teses de direito a partir de determinado povo, de determinado grupo, de determinado país, de determinada civilização. Mas eu prefiro passar uma cosmovisão geral e trabalhar em cima do que nós temos aqui em termos de etnia, sendo brasileiros, estamos no nosso país, no que compreende aqui algumas necessidades e eventos
mais diretos conosco. O interessante é que a lei dos romanos só valia para os romanos, não valia para os outros que não fossem cidadãos romanos. Então você vê que o tratamento que eles tratavam os povos dominados era diferente. Nós poderíamos abordar vários temas aqui, né? Por exemplo, nos tempos de Jesus tinha uma lei, quando você para lá, aquele cidadão que ajudou a Jesus a carregar a cruz, como que era o nome dele? Simão. O Sirineu, né? Então, por que ele ajudou Jesus a carregar a cruz? Obrigado. Um soldado chegou para ele e falou: Você não. ele podia recusar? Não. Havia uma lei para aquele contexto ali, histórico, que qualquer romano, você não é romano, mas qualquer romano que chegasse para você e falasse: ó, pega essa bagagem e leva para mim até tal lugar. Aí você ia fazer uma conta, se isso ia dar 1000 metros. Até 1000 metros você era obrigado a carregar. Eles mandaram ele fazer isso. Carregar Tudo legalmente. Qualquer romano chegou para você: ó, pega isso aqui para mim. Você tinha que pegar e levar para ele. É igual nos Estados Unidos, você está com o seu carro na rua e o policial está em perseguição, Você tem que dar o carro para tem ele. que dar o carro. Mesmo que a polícia vá lá e cobra, o departamento de polícia. Mas naquele momento você tem que se Obrigatório para ele fazer. É obrigatório. Entendeu? Então, era uma lei. E várias outras coisas que eles usurpavam para si, em termos, baseado na lei deles, mas que era para eles. Então você vê hoje, a gente vive numa sociedade, vamos trazer para cá, em que nós temos uma aristocracia, que pode-se dizer até monárquica, intocável, né? Que a lei para essa aristocracia é uma, para você que é povo, é outra. Você tem dinheiro para pagar um juiz do Supremo para te defender? Se você não tem dinheiro para pagar um juiz do Supremo, se conforme e dá sorte. Que Deus te proteja. Porque senão você vai comer a velhinha. A velhinha a irmãzinha está lá na porta do quartel. Ai, Deus, abençoe o Brasil. Pega, prende, amarra. 15 anos de cadeia. Uma coitada da irmã que pegou um batom. Foi riscar a estátua. 14 anos de cadeia. Aí você pega o ex-governador do Rio de Janeiro. O cara roubou mais de 200 milhões. Ele declarou, ele confessou ter roubado mais de 100 milhões. E está solto. Essa é a justiça do Brasil. Então, queridos mestres, ensinem para os seus alunos que no Brasil a lei tem nichos, é que nem as classes lá, as diferenças de classe que tem no hinduísmo, né? Tem a classe privilegiada e tem os miseráveis que nasceram e vai morrer miserável, porque segundo a religião, eles têm que morrer na miséria. No Brasil nós temos as classes privilegiadas, apesar que tem alguns miseráveis lá também. Então ensinem a verdade, pelo amor de Deus, vamos ensinar a verdade. A lei no Brasil não é para todos, não. Aqui você pode ter direito, mas você não tem justiça. Depois, na próxima aula, eu vou falar para vocês a diferença entre direito e justiça. E vamos prosseguir na história do direito. Mas eu me tomo a liberdade, como professor e mestre, de pedir para vocês, por favor, só falem a verdade. Só falem a verdade. Sejam politicamente corretos com esse governo aí para não ir para a cadeia. Cuidado com o que vocês falam, que você está gravado, depois os caras podem dar uma cana. Cuidado, usem as palavras corretas, que um advogado de porta de boteco pode livrar você depois. Dependendo do que você falar, pode não dar certo. Mas falem a verdade em nome de Jesus Cristo. Tenham uma consciência tranquila.
Durmam com a sua consciência tranquila. Ensinem às pessoas o que é correto, o que é certo. E o direito de religião, ele tem que ter fundamento moral, sim. E o direito ele tem que ser para todos, sim. No mesmo peso e numa mesma medida. Todo cidadão tem que ser igual perante a lei. Posso ouvir um amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade falando mais sobre religião e direito. Nós abordamos alguns temas aqui mais confessionais, por assim dizer, mas é oportuno, até porque a proposta de você ser mestrado, de você dar aula, é você ter um princípio que a aula de teologia tem que ser fundamentada na moral divina, na moral de Deus. Não seja apenas um cientificista, um enciclopedista. Não! Coloque na mente do seu aluno que ele precisa viver a verdade, né? E praticar a verdade, em termos de direito. Como o pastor João falou, o meu direito termina e começa o seu, nós temos os direitos. E se houver algum arbítrio para que seja resolvido, que seja nas constituições corretas, né? Sem prejuízo de quem seja o justo, mas que o justo sempre prevaleça. Vamos fazer uma oração encerrando essa aula. Convido aqui nosso querido Marcos, vai estar fazendo essa oração e nós vamos estar encerrando assim essa aula de hoje. Amém? Vem para cá, pouco ver aí. Vem para cá, deixa eu dar uma olhada aí. Marquinhos aqui gente nossa, estudante nosso, gente boa, nunca foi igreja à toa. Amém. Faça a sua oração. Somos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Querido Pai, Deus, muito obrigado. nos abençoa, Pai. Abre nossas mentes, Pai, para que nós não sejamos enganados nem enganamos os outros, Jesus. Nós pedimos na graça e no conhecimento, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Amém.